E aí, gente, quanto tempo? Então, até que enfim eu estou aqui para gravar o vídeo, que eu acho que é o vídeo mais pedido de todo mundo que está nesse perfil, que é sobre a minha trajetória nos concursos públicos. Eu relutei um pouco em gravar esse vídeo. Primeiro porque passa por feridas que eu não gostaria de lembrar, porque não é um caminho fácil. Não é impossível, mas também dizer que é um caminho fácil, que é tudo tranquilo e que a sua vida pessoal vai parar e esperar para poder você passar, isso não acontece. E também porque eu queria uma produção, eu queria ver se a minha amiga filmava com a câmera dela, porque ela é jornalista, mas já é quase final do ano e eu não poderia mais esperar para falar sobre a minha trajetória. E por que eu digo que é tudo possível? Então, gente, vamos voltar desde o início. Eu não queria fazer a faculdade de Direito, não foi uma escolha minha. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda, então eu era totalmente voltada para as artes e eu gostava bastante de computador e de videogame. Ainda gosto, só não tenho tempo. E eu queria fazer uma faculdade que fosse ciências da computação ou engenharia de redes. Só que meu pai, ele é advogado e ele tinha um escritório. E ele queria que eu fizesse direito para ajudar ele no escritório, cuidar do escritório da família. Ele queria deixar esse legado de passar o escritório de advocacia para os filhos, essas coisas que pai tem. Então eu meio que fiz direito mesmo por livre e espontânea pressão. Como eu era jovem e não era bem o curso que eu queria, não era bem o que eu queria fazer da vida, eu levei a faculdade de qualquer jeito. Eu fui aquele aluno mesmo bem mediano, que fazia ali só os 60% para passar mesmo. E já até fui reprovada por falta, tive que implorar para o professor me passar, porque assim, eu tocava com a banda, banda de rock. Então, assim, eu tinha outros interesses. E a faculdade sempre ficava em segundo, terceiro, quarto plano. Terminou a faculdade de Direito, eu não fui fazer a UAB, não quis tirar a UAB, não queria advogar, e falei com meu pai que eu não ia fazer a UAB, que eu não ia advogar, que eu já fiz a faculdade e que agora eu iria seguir a minha vida. Eu tinha um trabalho como designer de outfit para avatares de um jogo online que é chamado Second Life, tinha uma loja muito famosa lá, e eu ganhava em dólar e recebia pelo PayPal. Então, assim, você já viu, né? Novinha, já ganhando razoavelmente bem, porque é em dólar, então convertido aqui para o Brasil, né, para o real, eu já dava para me sustentar. Maior de idade, eu realmente não queria nada com direito e foi isso. Eu fiquei trabalhando como designer e até que um belo dia meu pai apareceu aqui em casa e falou assim: Olha, filha, você fez uma faculdade, você perdeu tempo, não tirou o AB, não tem nenhuma profissão, sabe, estabelecida. E eu quero ver quando essa brincadeirinha de boneco, de roupinha de boneco, de design de boneco acabar. Ele falou desse jeito. O que você vai fazer da sua vida quando essa mamata de jogo acabar? Quando a fonte secar? E assim, a sua saúde também não tá lá essas coisas. Você só vive em computador, vira à noite em computador, só nesse jogo, nesse jogo. Então, acho melhor você repensar. E aí, eu escutei o conselho do meu pai e resolvi tirar o AB. Bom, eu posso dizer para vocês que a UAB foi meu primeiro baque. Como é que eu vou pegar e estudar todas as matérias do direito para passar na prova objetiva? Eu que estou paradona há muito tempo, que nem levei a faculdade assim, né, a sério, com esse rigor todo. Foi aí que eu já comecei a ver que eu precisava estudar com estratégia. Senão eu ia ter que fazer a faculdade 5 anos estudando para conseguir passar nessa UAB. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a assistir aquelas revisões do YouTube, que vários cursinhos dão de graça,
que é assim, cada dia é uma matéria e é o dia inteiro falando todos os pontos de cada matéria, sempre tem. E eu comecei a ver o que era importante assistindo essas aulas e fiz as questões. Na segunda tentativa da UAB, eu passei na primeira fase objetivo. Só que aí veio o problema. E a segunda fase? Sabe? Aí eu escolhi direito administrativo, porque assim, eu queria, de tudo quanto era jeito, eu queria fugir de direito penal e direito civil. Ah, eu não tinha afinidade nenhuma, eu achava que não ia dar certo, eu não queria aprender, então eu peguei direito administrativo, que é a mesma especialidade do meu pai, que é uma matéria menor, e tentei fazer um milagre em 2 meses. Só que eu reprovei na minha primeira e segunda fase da OAB. Por pouco ponto, mas reprovei. E não tinha aquela repescagem, na época era 2003 para 2014, não existia esse instituto que você podia fazer só a segunda fase de novo, então eu tive que de novo estudar a primeira fase, assistindo aqueles vídeos no YouTube, e eu tirava ali os pontos na continha, tirava 41, né? Na época, não sei como é que tá agora, eram 80 pontos, para você passar você tinha que tirar 40, eu tirava, era isso mesmo, 40, 41, era bem ali mesmo, no ponto mesmo só para poder passar. E aí eu fui de novo para a segunda fase, e na segunda fase eu me esforcei tanto que acabei já tendo a peça valendo o máximo, né? Eu consegui o máximo da pontuação na peça. Eu fui até chamada para fazer uma reportagem na UAB, né? Para comentar a minha peça, eles gostaram tanto, mas eu acho que é porque eu me esforcei tanto para não ter que reprovar novamente, ter que passar todo aquele sofrimento de novo, que aí foi até demais. E aí eu comecei a advogar, gente. Nessa época eu larguei a minha loja, vendi todos os meus direitos para outras pessoas interessadas. Lá existe um termo chamado full permissions, então eu passei minhas permissões dos meus direitos autorais, larguei a loja, não ia dar para ficar controlando loja, estudando e tendo que ser advogada, não tem como. E eu vi que assim a advocacia é muito difícil, ainda mais quando você é mulher, ainda mais quando você é jovem. Todo mundo que chegava no escritório, assim, eu sentia que eles queriam ser atendidos pelo meu pai. Meu pai é mais velho, é homem, aí dá aquele ar, né, de que tem mais sabedoria, que tem mais conhecimento. E aí eu senti assim que já tinha meio que essa resistência. E também eu via que a gente tinha que ficar cobrando as pessoas para pagar o honorário. Todo mundo começa a pagar muito bem. Primeira, segunda, terceira parcela. Aí na quarta o pessoal já começa a atrasar. E aí eu vi que nunca tinha o dinheiro certo. E foi até então que eu precisei fazer uma pós-graduação para o meu pai participar de umas licitações que envolvia a contratação de escritório de advocacia. Os advogados precisavam dessa especialização, de uma qualificação. E eu fiz a pós-graduação em Direito Público e Prática Processual nos Tribunais. Lógico que eu foquei mais em Direito Administrativo. Sim, eu ainda estava com aquele preconceito com penal e civil. Eu falei, não, imagina que eu vou fazer alguma pós-graduação que vai envolver penal e civil. Então, eu fiquei focada mais em constitucional e em direito administrativo. E fazendo essa pós-graduação, eu vi que todos os alunos eram concursados, sabe? Eu era a única advogada, era eu mais uma outra aluna que era advogada. E eu vi que todos os meus professores eram membros de carreira, sabe? E aí eu comecei a meio que me sentir mal, assim, sabe? Achando que, poxa, perdi tempo, agora tá tarde, não sei como é que eu vou estudar para concurso, foi uma dificuldade eu passar na UAB, e já tenho tempo de formada, não levei a faculdade a sério. Ou seja, eu enchi de minhoca na minha cabeça. Também nessa pós-graduação, que me deu vontade de ser professora. Tanto que eu queria terminar a pós-graduação e começar já um mestrado. Só que aí, conversando com os alunos, lá, né, meus amigos de classe, eles falaram, Marcela, estuda para concurso, busca sua estabilidade,
E eu também via a vida deles e via como eles viviam bem mais tranquilos, sabe? Do que eu. Eu sempre estava correndo atrás de clientes, sempre correndo atrás de dinheiro. Ainda tinha que enfrentar aquela barra por ser mulher e ser muito nova e as pessoas não levarem muita fé em quem é recém-formado, quem é novinho assim. Aí eu, em 2015, em agosto de 2015, eu decidi que eu ia estudar para concurso público, mas eu não comecei a estudar. O meu papel foi, eu vou pesquisar e tentar saber tudo sobre o concurso público, o que essas pessoas fizeram, como é que elas estudam. E aí eu fiquei aquela menina chata na pós-graduação. Eu chegava perto de cada colega de classe e fazia aquele questionário. O que você fez, como é que você estudou, por onde estudou e tal. E em janeiro de 2016, 1º de janeiro de 2016, eu comecei a estudar para concurso. Eu não quis nem esperar, sabe, o outro dia não. Eu falei, não, eu tenho que começar no dia 1º de janeiro para eu já começar o ano cumprindo pelo menos alguma meta, né, gente? Porque se a gente ficar, não, espera o dia 1º, no dia 2 eu começo. Não, já esperei demais. Esperei demais para tirar o AB, esperei demais para fazer pós-graduação, esperei demais para agora estudar para concurso. Mas aí, o meu pai falou uma coisa muito séria e muito certa. Cara, não é que eu esperei demais, tudo tem seu tempo. Eu, com a cabeça que eu tinha quando eu tinha acabado de me formar em direito, eu não seria uma boa profissional. Acho que eu não teria nem maturidade para estar no cargo que eu estou hoje. Eu acho que tudo tem seu tempo mesmo e cada pessoa tem sua história e tem seu tempo. Olha como a minha história é totalmente diferente. E quase ninguém imagina que eu já fui tanta coisa nessa vida. Que eu já fui cantora, tinha banda, tocava em noite, designer. O que mais, né? Então, a vida é assim. Então, cada pessoa tem seu tempo. Aí, o que aconteceu? Comecei a estudar e como eu não sabia nada, como o estudo que eu fiz ali para o AB foi só para tirar 40 pontos, esse tipo de estudo não dá certo para quem quer ser concursando, para quem quer passar no concurso público, não é fazer a média, você tem que ser o melhor do melhor do melhor. Eu resolvi contratar um curso que tem a assinatura por um ano, sabe? Ilimitado, eu podia assistir às aulas, era videoaulas. Então, eu resolvi assistir aula porque eu precisava de um norte, eu precisava de um professor me falando a essência de cada matéria, sabe? Porque não dá para você ler, eu já falei isso milhões de vezes, não dá para você ler lei seca, ler PDF, ler resumo, se você não sabe a essência de cada instituto, se você não sabe ali aquela parte do começo, princípios, nomenclaturas, conceito, natureza jurídica, isso é tão importante, gente. E eu vejo tanta gente negligenciando, porque se você souber a base, se você souber ali a essência de cada coisa que você vai estudar, você não precisa gravar. Aí tudo que você vai ler, as leis que você vai ler, os informativos, tudo você vai achar coerente, você vai achar assim e tal, e aí vai começar a desenvolver o raciocínio jurídico. Ok, com o meu estudo para o AB, que foi forte, né? Eu falei para vocês que eu reprovei 2 vezes a objetiva e 1 vez a segunda fase. Então, com o meu estudo da UAB e com o estudo da pós-graduação, eu fiz meu primeiro concurso antes mesmo de iniciar meus estudos sério. Quando eu falo sério, estudar mesmo sério, todo dia, ter um compromisso comigo, compromisso com o meu futuro. Então, assim, é 1º de janeiro de 2016, porque ali eu decidi em agosto, fiz a pesquisa, eu fiquei ensaiando que ia estudar, fiquei ali brincando, mas não tive um compromisso sério de todo dia, de estabelecer uma rotina. Por isso que eu comecei sério mesmo dia 1º. Mas o primeiro concurso que eu fiz foi o TJDFT. Fiz analista e técnico. Analista, por incrível que pareça, eu fui aprovada, não nas vagas. Assim, minha classificação não ficou boa. Fiquei, acho que foi 270, 370. Mas assim, para primeiro concurso, para tu ver como era diferente, né?
Isso aí foi em 2015, final de 2015. Eu lembro que a prova do TJDFT foi até perto do Natal, 20 e poucos, 19 de dezembro, alguma coisa assim. E aí, eu não sei se foi sorte de principiante, se foi porque eu já tinha me matado de estudar para aquela OAB e visto aquelas aulas de revisão de ponto importante de todas as matérias do direito para fazer o OAB, e tive aquela boa base em administrativo e constitucional para a segunda fase, por 2 vezes. Só que esse estudo, mais o estudinho da pós-graduação, eu já consegui uma classificação, porque eram outros tempos. Tá? Hoje em dia eu não ficaria nem 10 mil, mas era um pouco mais fácil passar para concurso, sabe? Era menos concorrido, não tinha aquela crise toda, não tinha nada disso. Aí eu comecei a estudar sério mesmo, assistindo todas as aulas do Gran Curso, de todas as matérias assim, e eu fiz analista da DPU. E para analista da DPU, eu já fiquei em 14º lugar, ampla concorrência, na lotação do Distrito Federal, sabe? As pessoas podem falar que é sorte e tal. Gente, é a época. Era o quê? Março de 2016, sabe? Março, abril de 2016. Não tinha esses horrores de inscritos, não tinha ainda esses profissionais do concurso público, e eu estudei muito, assim, eu estudava sábado, domingo, e eu larguei, né? Larguei a loja que eu tirava dinheiro, a advocacia, assim, eu estava pegando só agora os casos para pegar minha prática jurídica, porque eu ainda não tinha 3 anos. Eu tirei a UAB, foi no finalzinho ali de 2013, então eu estava ali com 1 ano, 2 anos só de advocacia, eu precisava de mais 1 ano, então eu estava já pegando só a cota. E E aí todo mundo ficava falando, você já está garantida, você já está garantida, está em 14º, é certeza que você vai ser analista, que você vai trabalhar na DPU. Então, eu estava assim, será mesmo? Mas assim, a minha intuição mandava eu continuar estudando, sabe? Porque até então, eu não sei quando eu ia ser nomeada. Tinha 4 anos para ser nomeada. E o que aconteceu? Começou a ter aqueles grupos de concurseiro, e eu até me envolvi nisso, hein, para pedir nomeação. Então eu fui até falar com o senador. Se eu achar a foto eu posto para vocês, eu mostro para vocês. Fui até falar com o senador e tal, ele prometeu que ia aprovar a lei. Não sei, é uma loucura toda, porque precisava de uma lei para poder a gente ser nomeado. E o que acontece? Não era o interesse da DPU, dos defensores públicos federais, nomear na lista, porque eles queriam aumento. Gente, isso é DPU, ok? E naquela época, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem interesse sim e precisa sim de muitos analistas. Tá? É só para vocês não ficarem preocupados, não ficar achando que é o que aconteceu com a DPU, é o que vai acontecer aqui com a DPDF. DPDF é outra história, mas lá parecia que fazia um tempo que o pessoal da DPU não ganhava aumento, também tinha um concurso de defensor que eles iam abrir, não sei se abril foi depois, então, assim, eles queriam chamar o mínimo do mínimo, sabe? E eu vi que era melhor continuar estudando. Aí, como eu vi que essas coisas de analista, assim, né, na época, em 2016, estava muito enrolado, eu resolvi fazer para carreiras, para outros tipos de carreira. E aí eu tinha que escolher uma carreira. Aí o que eu vou fazer? Vou escolher a carreira que não caia penal e civil, forte. E qual carreira é essa, gente? AGU e Procurador Federal, sabe? Eu comecei a ir para esse lado de advocacia pública. Olha o erro aí. Fugindo de civil e penal, porque eu sabia que quando cai eu tinha que estudar só um pouquinho e não precisava aprofundar muito, e eu fiquei com essa barreira na cabeça que eu não queria penal e civil de jeito nenhum. E eu comecei, né, peguei até um edital esquematizado, foi daquele Eduardo.
um que é procurador da República, que faz uns editais esquematizados, eu comprei o edital esquematizado dele e eu já tinha noção que eu tinha que estudar só para um cargo, para não ficar que nem segue um tiroteio. Talvez esse foi o motivo que eu passei, de certa forma, num período curto, num tempo curto, e não sofri tanto, porque eu desde cedo já estabeleci. Bom, eu escolhi um edital para estudar, mas toda prova que caía direito de qualquer banca, eu ia para treinar o meu direito. Podia ser qualquer banco, qualquer cargo, eu ia sem pretensão de passar. Porque assim, eu sabia que eu ia ter que esperar a Procurador Federal sair, a AGU sair, e assim, como eu comecei a estudar sério mesmo, foi em 2016, já tinha tido a AGU, então estava naquela iminência de sair Procurador Federal, que até hoje não saiu. Olha aí, a importância de você estudar para um cargo e fazer outros. Se eu tivesse esperando Procurador Federal, eu estaria até hoje, aguardando esse concurso e ainda desempregada. Deus me livre. Aí o que acontecia? Tudo que caía, olha, podia ter vaga para ser porteiro, se tivesse constitucional, administrativo, qualquer matéria de direito, eu ia fazer só para treinar o direito. E nessas, como eu moro aqui na cidade dos concursos públicos, Brasília, Distrito Federal, e na época tinha sempre concurso público, é por isso que eu tive inúmeras aprovações. Porque eu fazia todas as provas. E eu ia com a cabeça relaxada, porque, cara, como é que eu vou me exigir ser aprovada se eu não estava estudando para aquela prova? Então eu já fazia sem pressão alguma. E eu acho que psicológico, gente, influi muito. Quando você vai com aquela pressão, você começa a errar, você começa a ficar nervoso, você começa a dar aqueles blackout, não lembro mais de nada. Eu não, eu ia mesmo fazer a prova para treinar o direito, tô ali, tô estudando, não é a prova dos meus sonhos, então, ó, se der, deu. Eu era muito dessa, se colar, colou. Agora, desviar os meus estudos, eu não desvio. Eu poderia desviar ali na semana para fazer a prova, que aí eu ia pegar uma leizinha específica, um regulamento, mas é ali, é uma semana. Não é você todo mês mudar de edital. Não, você vai seguir com o teu edital, você vai estudar só para o seu edital, vai ser a tua obsessão, vai fazer todas as provas que der para fazer e que você não tem que ficar gastando muito dinheiro, de ter que ficar viajando, provas aí perto da cidade, do que for, se tiver direito, tu vai fazer. Nem que seja 2 matérias só de direito, tu vai fazer para treinar esse direito, sabe? Porque não adianta você achar que vai fazer uma prova e ser aprovado, sendo que você nunca foi para jogo. E não adianta também ser igual eu, ser aprovado para não ser nomeado, né? Ficar lá em 300. Que aí não vai ser chamado nunca. Só se cair uma bomba no TJDFT, matasse todo mundo, aí sim eu ia ser chamado. Então não dá, gente. Tem que estudar realmente para ser o melhor. E tem que ter o treino. E tem que ter experiência de prova. Mas é lógico, estudando para um cargo só. E aí eu tive várias aprovações. Eu comecei a fazer tudo que era de advocacia pública. Então, advogado da FUNPRESP, do Executivo, eu fiquei em 34, foi 36. Analista de regulação da ESAF, ainda está valendo, mas aí eu posso ser nomeado em tudo. Eu acho que eu fiquei em 70. Foi a primeira segunda fase que eu fiz, que tinha segunda fase, e aí eu já vi que eu ficava nervosa com o tempo. E aí, com essa experiência, eu vi assim, nossa, pô, primeira e segunda fase eu tive muita dificuldade com o tempo, eu ficava nervosa, sabe? Quando passava aqueles tempos. Então, eu vou ter que trabalhar isso. Aí eu comecei a ver. Toda prova que eu fazia, eu aprendi uma coisinha que eu não sabia, eu via o que eu precisava melhorar. E eu comecei a descobrir qual banca eu tenho mais afinidade. E eu descobri que eu sou muito boa com a banca CESP-Cebrasp, é a banca do meu coração, é a banca que eu tenho os melhores resultados, sabe? Não que as outras eu tava indo ruim, mas assim, eu me destacava muito. Então eu falei, olha, eu vou me especializar na banca CESP-Cebrasp, porque é aqui que está saindo o jogo. E também, né, procurador federal e advogado da União,
é banca CESP Sebrasp, então assim, tá ótimo, maravilhoso. É essa banca que eu tenho que ir bem mesmo. Bom, como eu já tinha sido aprovada numa posição boa da FUNPRESP, do Executivo, saiu a FUNPRESP do Judiciário. E ali foi meu primeiro baque. Para mim, eu já estava me sentindo assim, garantida, sabe? Aí, pô, se eu fiquei em 30 e poucos para advogado da FUNPRESP e do Executivo, que é a mesma matéria que vai cair na FUNPRESP do Judiciário, eu vou detonar, eu vou estudar assim sem parar, incansavelmente, e eu vou zerar esse edital, eu não vou me respeitar, eu vou quebrar todos os limites, eu vou tentar fazer loucuras, porque assim, eu só consegui estudar 6, 7 horas líquidas por dia, assim, era o meu máximo. E aí eu comecei a querer forçar a barra, a tomar cafeína, a querer tentar estudar 9 horas, a não descansar no final de semana, né? Não tirar uma tarde para dormir, um dia para fazer qualquer outra coisa. Aí eu tive meu primeiro baque. Eu realmente consegui chegar assim, em ver o edital todo. Eu realmente tinha noção de todo o conteúdo, mas na semana da prova, o meu papagaio morreu. E assim, foi minha primeira perca, assim, né, nessa minha trajetória dos concursos públicos. E era um papagaio que eu ganhei quando eu era criança, que era da minha avó, né? Então, assim, o papagaio com uns 20 e poucos anos de vida. Eu ganhei era uma criancinha mesmo. E ele cresceu comigo. Ele passou todas as fases da minha vida comigo, sabe? Assim, dura muito mais que cachorro. O cachorro a gente já fica, gente, triste. Imagine assim, um papagaio que fala teu nome, que só você poderia tocar nele. E tipo, foi na semana da prova. E eu já tava naquela pilha, e aí eu não me permiti sofrer e chorar. Eu tinha que fazer essa prova, depois eu sofro. E aí eu fiquei me culpando de que, por eu só estudar, por eu só ficar dentro desse quarto estudando, é nesse mesmo escritório aqui que eu tô, que eu trabalho no home office, é o mesmo escritóriozinho, salinha, quartinho de estudo. E eu assim, nossa, não posso perder essa oportunidade, meu Deus, e triste. Quando chegou no dia da prova, mesmo tendo zerado o edital, eu fracassei. Eu não consegui, eu não tinha mais saco, eu não tinha mais estômago, eu não queria raciocinar, e mesmo sabendo a matéria toda. E aí eu aprendi uma grande lição. Não adianta se matar, não adianta quebrar seus limites, não adianta fazer loucura e não descansar e zerar todo o edital. Se chegar no dia da prova, você não tem saúde, você não tem emocional, você não tem descanso, você não tem paciência, você está super estressado e não consegue fazer a prova. Eu não passei. Esse foi o meu primeiro baque, assim, muito forte. E a vida pessoal, ela não vai esperar. E aí eu entrei naquelas cobranças. Se eu tivesse estudando menos, eu ia reparar que meu papagaio estava sonolento, estava doente, e eu ia poder fazer alguma coisa. E isso está errado. A gente não pode se culpar, sabe, pelas coisas que acontecem. A gente faz o nosso melhor. Porque se a gente ficar se culpando por tudo, porque eu tô velha, porque se eu não estudasse tanto eu ia ter mais tempo para sair, porque... Gente, não tem como. A vida pessoal da gente não vai parar, não vai ficar tudo ótimo para a gente estudar. A vida vai continuar. Bom, o meu segundo grande baque na minha trajetória de concursos públicos foi quando eu passei num concurso para advocacia pública, no resultado preliminar, e eu comemorei e, sabe, achava que estava tudo certo. Mas concurseiro sofre, né? É uma gangorra mesmo de emoção, a gente não sabe nunca o que vai acontecer. E aí, nesse baque, aconteceu que houve uma retificação dos gabaritos lá da objetiva, não foi nem da segunda fase, né? E aí mudou todo o resultado e eu reprovei. Eu não passei nem na objetiva com essa mudança que teve.
Olha aí, como a gente não pode cantar vitória antes do tempo. E olha que eu era uma pessoa super reservada. Eu comecei a estudar para concurso, eu tirei todas as minhas redes sociais, eu sumi do mapa, porque eu era uma pessoa muito social, eu gostava muito de sair, sabe? Eu tinha uma vida social intensa, vários amigos, e assim, eu não queria explicar para as pessoas que eu ia estudar para concurso. Porque eu não sabia nem se eu ia conseguir estudar para concurso. Eu nunca fui dessas de estudar para concurso. A cultura da minha família não é de concurso público, aqui não tem gente concursada na minha família. Eu sou a primeira a ser concursada, a ser membro de carreira na minha família, assim, sabe? A gente é mais da iniciativa privada, é ser empresário, essas coisas assim. Tá, eu fiquei assim arrasada mesmo, assim, eu achava injusto, e aí eu chorei bastante, fiquei um dia sem estudar, mas no outro dia eu já voltei a estudar. Aí chegamos em 2017, eu nunca tinha viajado para fazer prova, eu já ia estar chegando ali, já tinha mais de um ano que eu já estava estudando para concurso, e eu quis arriscar fazer provas de carreira em outros estados, que parecia mais ou menos com o procurador federal, que era o cargo que eu estava me direcionando, né, que estava todo o meu planejamento voltado, era para ser procurador federal, ou AGU. Saiu PGM Fortaleza e PGM Belo Horizonte, quase para o meio do ano de 2017. E eu falei, olha, eu já fiquei um ano assistindo videoaula, eu já fiz prova de tudo quanto é jeito. Assim, eu já tive alguns resultados em bom, mas não fui nomeada em nada. Então, eu acho que é melhor eu viajar para ver como é que eu tô aí nessas matérias, né, de procurador mesmo. A função é parecida. Fui para a PGM Fortaleza, me matei, assim, de estudar. Cheguei lá, assim, eu acho que eu fiz 140 e a nota de corte era 150, porque valia 200 pontos, e tinha esse negócio de uma certa no número errado, era CESP também. E aí eu voltei mó triste, sabe? Eu até brinco com meus alunos, brinco com meus amigos, que eu saí fugida de Fortaleza. O povo, esse pessoal de Fortaleza é inteligente demais, o pessoal do Ceará, é um nível assim muito elevado. E eu falava, meu Deus do céu, Brasília que é fácil. Porque Brasília, o pessoal só fala, mas ninguém está estudando, né? Quem estuda de verdade é o nordestino, que estuda mesmo com afinco. Aí eu falei, não, beleza, vamos tentar Belo Horizonte. Aí eu estudei, viajei para Belo Horizonte, que eu acho que era uns 2 meses depois. E isso gastando dinheiro, né? Dinheiro que eu nem tinha, né? Eu tive que até pedir pro meu pai aí dividir no cartão e tal, para poder ir nessas viagens, que a gente viu que é muito caro ficar viajando. O meu resultado em Belo Horizonte, assim, eu fiquei 6 pontos abaixo do corte, e aí eu vi, não vou mais viajar. Não vou mais viajar porque eu estou gastando dinheiro, sabe? Estou gastando tempo, não estou preparada, não estou competitiva. E assim, eu não posso ficar brincando com o dinheiro da minha família, que o dinheiro é muito escasso, a gente tem muita dificuldade, sabe? Eu já estou sem trabalhar, sem advogar. Então, assim, não dá, gente, não dá, realmente não dá. O outro grande golpe que eu tive na minha vida de concurso foi que eu tive que encarar a realidade dos fatos, que não iria ter prova da AGU e prova de procurador federal tão cedo, tá? Sabe, os professores que eram procuradores federais, que eram da AGU, foram bem sinceros. Falei, ó, agora com o novo CPC entrando em vigor, que vão ter direitos a honorários, os honorários são divididos entre os procuradores federais, entre os advogados da União. Se entrar muito procurador federal e se entrar muito advogado da União, vai diminuir a quantidade que as pessoas que já estão lá recebem de honorário. Então, assim, não tem interesse. Eles vão investir mais em analista. Isso em 2017, já no segundo semestre.
E aí eu falei, meu Deus do céu, eu estudei aqui, já estou praticamente um ano e pouco, já estudando só para esse cargo. E agora os professores falaram para mim que para eu mudar o foco, que não vai ter. E se tiver, vai ser para chamar um ou dois gato pingado, porque eles não querem dividir o honorário. Então, assim, eu achei legal porque meus professores me jogaram a realidade. E olha aí, estamos em 2020. Isso eles me falaram em 2017, no meio do ano. Ainda estamos em 2020. E o que eles fizeram? Concurso é para analista. Entendeu? Que ia ter. Não vai ter para AGU e para Procurador Federal. Então, assim, meus professores foram legais porque eles me falaram a realidade e me alertaram, porque senão eu ia estar até hoje esperando esse concurso. E nunca ia sair. Então, o que eu falo? Olha, a gente tem um foco, a gente escolhe uma carreira, mas se você vê que está passando um ano, entrando um ano, e, assim, não tem expectativa mesmo de sair essa prova, muda o foco. Tenta outra coisa. E aí, Deus é muito perfeito, porque eu recebi essa notícia no segundo semestre ali, de setembro de 2017, já para virar 2018, e saiu o edital da Defensoria Pública de Pernambuco, com 50 vagas. Aquilo me aumentou o olho de uma tal forma. E aí eu me lembro que na época o defensor público geral foi nas redes sociais falando que vai chamar todo mundo, que vai esgotar as listas, que vai, olha, vai chamar os 200, que tem não sei quantos cargos vagos, e realmente tem. E aí eu entrei nessa. Me cresceu mesmo o olho. E, tipo assim, eu nem queria fazer defensor, eu nem sabia o que defensor fazia. Assim, como eu te falei, eu estava mais ligada em fazer as provas que caía as matérias que eu gosto, que é um erro. Não estava muito ligada para a função. E aí eu peguei o edital de Pernambuco e aí veio aquele desespero. Nossa, é muito diferente de procurador federal. Cai direitos humanos, aqui cai o penal todo, cai civil todo, cai execução penal toda. Sim, como é que eu vou fazer, sabe? Aí eu até não falei assim, vou gastar dinheiro de novo, viajar. Já viajei 2 vezes na metade do ano e foi aquele fracasso total, 10 pontos abaixo do corte. Aí eu vou fazer meu pai pagar de novo passagem para eu viajar em janeiro, né? Que a prova seria no final de janeiro de 2018, para eu ser um fracasso ainda no Nordeste, com aquele povo alto nível do Nordeste. Eu vou ter que ver se eu faço ou não faço. E aí eu falei, não vou fazer não. Mas aí ficou uma vozinha, sabe? Paga essa inscrição, faz, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, mas e sair procurador Pernambuco? Aí eu não vou poder ir para procurador Pernambuco, porque eu já gastei com a defensoria. Aí eu não sei, eu peguei, paguei, numa loucura, comprei as passagens no cartão de crédito. Quando terminei de comprar as passagens, que eu paguei tudo, outro baque, saiu o procurador do estado de Pernambuco. Meu Deus do céu, agora já era. Eu não tenho dinheiro para bancar outra viagem para Pernambuco, para fazer outra prova. Agora eu já gastei com essa daqui, vai ser tu mesmo, vai ser essa mesmo, eu vou ter que me virar e vou ter que me adaptar. Eu fiquei assim um dia em choque para ver o que eu ia fazer. Não vou cancelar a passagem e mudar a data, porque aí eu ia ter que pagar a multa. É isso mesmo, eu vou ter que entender esse edital de defensor de Pernambuco, me adaptar. Ainda bem que eu tinha muito tempo, eu estava ali em setembro, outubro, e a prova ia ser só final de janeiro de 2018, né? Então, assim, tinha um tempo bom para fazer essa prova. E eu precisava novamente estudar com estratégia. O que eu fiz? Eu vou estudar só o que não é em comum com o procurador federal. Direito administrativo eu já sei, processo civil também sei bem, porque processo civil, ainda mais a parte de fazenda pública, cai muito para advocacia pública. Tributário cai, eu sei. Eu vou me focar no que eu não sei. O que eu não sei, gente? Penal e civil. Execução penal, direitos humanos. Esse direito institucional, nossa, ainda cai isso, né? Eu tenho que começar a estudar como é que é essa carreira, porque para a advocacia pública não tem uma matéria de direito institucional.
Poxa, a gente não tem nem liberdade funcional. A advocacia pública, o nosso chefe é o executivo, é o presidente, né? No caso de procurador federal, a AGU o presidente, é o nosso chefe. Então, assim, e é uma carreira de Estado, essa aí de defensor, equiparado com o MP, tá tudo ali na Constituição, tudo equiparado, mas vamos lá, vai dar certo. Selecionei o que eu nunca vi na minha vida, comecei a estudar só as matérias que eu nunca vi, as que eu já estava estudando, eu larguei de mão. E estudando direito institucional, eu me apaixonei pela profissão. Falei, meu Deus, defensor é bom demais. Porque, sabe, eu estudava para advocacia pública, para AGU, para procurador federal, mas só porque o forte era administrativo e constitucional. Só por causa disso. A função, assim, para mim, nem cheira nem fede. Eu nunca raciocinei, mas estudando para a Defensoria Pública pela primeira vez, e como cair esse direito institucional, eu vi como a função de defensor assim, é maravilhosa, e eu me apaixonei. E eu ali, naquele momento, eu falei, eu não estudo para procurador de Estado para advocacia pública nunca mais na minha vida. Eu me encontrei. E aí, depois de eu me encontrar, de eu me identificar, de eu me apaixonar por esse direito institucional, que a gente estuda a história da defensoria, os princípios, tudo, lê a lei também da carreira, a lei nacional, e ver toda aquela mudança que teve com a Constituição de 88, as emendas, tudo. Eu comecei a estudar direito civil e direito penal com sangue no olho. Sabe? Eu quis estudar mesmo para aprender. Eu me livrei de todas as amarras, de todo o preconceito que eu tinha. Eu falei, gente, eu gosto dessa profissão, eu quero essa profissão. Não vai ser penal e civil que vai me fazer desistir do que eu quero. E aí, estudando com esse foco, de uma forma estratégica, nesse tempo, eu estudei no Natal, estudei em Carnaval, Réveillon, eu estudei. Fiz a prova. Orei. Quando saiu, eu fiz 89 pontos de 100. Eu quase gabaritei a prova. Aquela garota que ficava 10 pontos abaixo do corte nas provas de procurador de município, de estado, de advocacia pública, estava entre os primeiros, na primeira defensoria pública estadual que fez. Por quê? Por que na advocacia pública, que eu já estava estudando há maior tempão e tal, eu não conseguia resultado bom, e na Defensoria Pública de Pernambuco, que foi no Nordeste, e que teve muitos inscritos, acho que uns 13 para 14 mil inscritos, super concorrido, todo mundo de olho grande nas vagas. Por que eu fui assim maravilhosamente bem? A resposta é simples. Porque eu estudei com amor, porque eu estudei apaixonada. É só isso.